meus amores! Vamos continuar nossa caminhada para a Páscoa, né? Então, antes de começarmos a nossa aula, vamos orar e depois vamos louvar. Então, vamos lá! Senhor Jesus, obrigada por esse dia que Tu nos fez. Obrigada, Senhor, por todos os ensinamentos que nós temos aprendido a Teu respeito e por tudo mais, Senhor. Obrigada porque Tu tem protegido nossa família, Pai. Nós louvamos a Ti e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Agora nós vamos louvar. Vocês viram que na nossa música tá falando sobre lavar para ficar limpo? Pois é, a nossa história de hoje tem a ver com isso, com lavagem. Na época de Jesus, as pessoas caminhavam de um lugar para o outro a pé. Lembra que tia Jéssica falou que Jesus entrou na cidade em cima de um burrinho? Pois é. Só que Jesus foi em cima do burrinho, mas as pessoas que acompanharam Jesus, elas foram andando a pé. E naquele tempo, as ruas não eram como são hoje, ruas de asfalto, calçadas, não. Naquele tempo, as ruas eram de barro, de terra. E o que acontece quando a gente anda, a gente caminha numa rua de terra? O nosso pé fica sujo, não só nosso pé, nossa roupa, nosso corpo, tudo fica sujo. E quando as pessoas entravam na casa dos outros, era costume de que um servo viesse lavar os pés das pessoas que chegavam de longas caminhadas, de longos percursos. E o que aconteceu? Jesus, ele tinha pedido para os discípulos prepararem a Páscoa, lembra? E os discípulos foram preparar. Então, quando Jesus chegou nesse local onde ele tinha que preparar, comer a Páscoa com os discípulos que tinham preparado, eles estavam sujos, porque eles tinham andado naquela rua, naquele caminho, estavam todos sujos e empoeirados. E a nossa passagem de hoje, ela está em João 13, no Evangelho de João. E ele diz que Jesus chamou os discípulos, né, para poder comer com eles. Lembram que Jesus tinha um discípulo meio nervosinho, chamado Pedro? Pois é. Quando Jesus chegou nessa casa, que os discípulos entraram, o que Jesus fez? Jesus pegou uma bacia com água
uma bacia com água para lavar os pés dos discípulos. Só que isso era uma coisa que só os servos é que faziam. As pessoas, as autoridades, elas não faziam isso não. Quem fazia essas coisas eram os servos. E Jesus chamou os seus discípulos para que Jesus lavasse os pés deles. Só que Pedro, nervosinho do jeito que Pedro era, Pedro falou para Jesus assim: Senhor, tu não vai lavar meus pés. Aí Jesus falou para Pedro o seguinte: Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não terás parte comigo. O que isso quer dizer? Coisa esquisita, né? Como que uma pessoa lavando o pé do outro vai ter parte com o outro? Mas Jesus quis dizer que quando Jesus estava servindo a Pedro, ou seja, lavando o pé, Pedro estava se tornando mais íntimo de Jesus. Lembra que na nossa música a gente disse que o sabão lava o rosto, lava o pé, lava a mão, mas só Jesus é que lava o coração? Pois é. Aquela água que Jesus usou para lavar os discípulos, ela estava tentando limpar o coração, mostrar que a gente precisa estar com o coração limpo. E sabe o que Pedro falou depois disso? Senhor, se é assim, então eu quero que tu lave meu pé, minha mão, minha cabeça. E Jesus falou para ele o seguinte: Pedro, quem já está limpo, só é preciso que lave os pés. Então Pedro permitiu que Jesus lavasse os pés dele. E o que Jesus está ensinando para a gente com esse lavar os pés? Jesus está ensinando que nós precisamos ser humildes. Em toda a caminhada de Jesus, em todo o tempo de Jesus, Jesus nos ensinou que nós precisamos ser humildes, que nós precisamos servir aos nossos irmãos. E olha o nosso versículo de hoje, olha aqui, ó. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir. O Filho do Homem aqui é Jesus, é Deus, é Jesus. E ele não veio para ele ser servido. Como assim? Jesus não era uma autoridade, não era um rei? Pois é. Então Jesus mostrou não só para Pedro, mas para todos os outros discípulos, que quando a gente vem aqui para o mundo para fazer a vontade de Deus, para pregar o Evangelho de Jesus, a gente precisa ser humilde, a gente precisa servir o nosso próximo. Ninguém é melhor do que ninguém. Essa nossa passagem de hoje, ela está lá em Mateus 28, 28. Vocês vão abrir a Bíblia e vocês vão encontrar. Porque Jesus diz que nós não estamos aqui para sermos melhores do que o nosso irmão. Como que a gente serve o nosso irmão? Olha só, na nossa igreja, nós temos pessoas que estão ali, muitas pessoas vão ali para limpar a nossa igreja. Quando a gente chega, a nossa igreja não está toda limpinha. Agora, então, com essa pandemia, ela está limpinha, está cheirosinha, está esterilizada, né? Isso por quê? Porque alguém foi ali limpar. Mas não necessariamente uma pessoa só que pode limpar. Eu posso chegar lá, e já cheguei também muitas vezes, e ajudei a limpar as cadeiras, passar pano, limpar, passar o álcool. As pessoas ficam na porta vigiando, passando álcool gel na mão das outras, medindo a temperatura. Isso também é servir, é se preocupar com o nosso irmão.
E como que a gente pode hoje, nesse momento tão difícil que a gente está passando, servir ao nosso irmão? Nós devemos ter na nossa vizinhança algumas pessoas que são de idade, são mais velhas, são mais idosas, que não estão podendo sair na rua. Então, o que a gente pode fazer para servir aos nossos irmãos dessa maneira? Vizinho, você está precisando de alguma coisa? Está precisando de alguma coisa do mercado? Eu vou lá no mercado agora. Você quer uma banana? Você quer um feijão? Você está precisando de alguma coisa? Eu posso trazer para você. Então, a gente está servindo ao nosso irmão. O nosso vizinho, que às vezes é muito velhinho, não tem ninguém em casa que possa fazer uma comidinha para ele, possa levar assim um pedacinho de bolo, a gente pode fazer na nossa casa, bater lá na porta do vizinho, o vizinho, amigo, olha só, eu hoje fiz uma comidinha gostosinha, eu lembrei que você gosta muito dessa comida, eu vim aqui trazer para você, eu sei que nós estamos passando por um momento muito difícil. E Deus está nos dando a oportunidade de servir ao nosso vizinho, servir ao nosso irmão, servir também aos nossos parentes, as pessoas da nossa casa, né? Como que a gente pode servir? Dando um telefonema, orando com essa pessoa, nos preocupando com essa pessoa, né? Nós estamos num momento muito difícil, um momento em que nós estamos isolados. Nossa igreja agora voltou a ficar fechada, nós estamos em casa, as escolas fecharam de novo. Nós precisamos, nesse momento, mais ainda do que nunca, nós podemos usar o nosso tempo para servir. Não só para servir com coisa material, nós podemos servir também ligando para o nosso amigo, para o nosso vizinho. Amigo, vizinho, vamos orar, posso orar com você? Posso falar um pouco de Jesus para você? Posso. E a gente orar com o nosso vizinho, a gente interceder pelo nosso vizinho. Jesus ensinou isso para a gente em todo o tempo, né? Em toda a caminhada de Jesus. Então, o que Jesus falou para Pedro? Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E Pedro falou para ele, Jesus, me lave inteiro. Não é necessário que a gente lave inteiro se a gente já tem o amor de Deus, a palavra de Deus, o Espírito Santo de Jesus dentro de nós. Nós precisamos somente nos assear para participarmos da comemoração, do dia a dia, da rotina. Então vamos ver como que Jesus fez para lavar os pés dos discípulos? Vamos lá. Então vamos lá, olha só. Jesus pegou uma bacia e mandou que os discípulos botassem os pés. E Jesus foi banhando os pés dos discípulos, ó, para tirar a sujeira dos pés dos discípulos, para limpar da caminhada que eles fizeram. Aí Jesus pegou a toalha, ó, e foi, ó, secando os pés dos discípulos. Isso aqui, quem fazia eram os servos da casa. Eram os servos que faziam isso, que secavam, lavavam os pés das visitas e secavam esses pés. Secavam os pés das visitas que chegavam para comer. Então eles lavavam os pés, a pessoa lavava a mão e eles poderiam comer. Então, meus amores, a gente agora aprendeu mais uma coisa. Jesus teve a sua entrada triunfal, ele veio com os pés, os discípulos vieram com os pés sujos, Jesus lavou, limpou, purificou os pés dos discípulos para que eles pudessem comer. E olha só, nosso versículo de hoje, ó, para a gente gravar. Como o Filho do Homem que não veio para ser servido, mas para servir. Vamos lembrar que a gente precisa servir ao nosso irmão, né? E o que a tia preparou para vocês fazerem agora de atividade? Ó, a tia fez aqui, ó, 2 pés. O meu pé, ó.
Sabe isso aqui que tá escurinho no pé? É a sujeira do meu pé. Mas sabe o que está escrito aqui, ó? Desse pé aqui está escrito o nosso versículo. Como o Filho do Homem que não veio para ser servido, mas para servir. E aqui está aonde a gente encontra ele. Mateus 28, 28. É isso que a tia quer que vocês façam, ó. Os pezinhos, aí vocês vão pintar ele para mostrar a sujeira. Mas vão lembrar que quando a gente vai servir ao amigo, a gente está lavando não só o nosso pé, mas o nosso coração. Então, meus amores, vamos continuar com a nossa caminhada. Amanhã tem mais aula, tem mais caminhada para a gente fazer. Então, vamos orar para nos despedirmos de hoje e quero ver, ó, os pezinhos de todo mundo lá mostrando para a tia, tá bom? Vamos lá. Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, por essa aula. Muito obrigada porque Tu nos ensina, Senhor, a servirmos o nosso irmão. E que nesse tempo nós temos tido a oportunidade, Tu tem nos dado a oportunidade de poder servir ao nosso irmão. Seja com atitudes, seja nos preocupando com o nosso irmão, seja orando junto com ele. Tu tem nos dado, Senhor, a oportunidade de praticarmos a Tua palavra, de levarmos a Tua palavra ao nosso irmão. E que essa, Senhor, não seja só essas oportunidades que nós tenhamos, mas que a gente possa sempre poder levar a Tua palavra ao nosso irmão. Te agradecemos, Senhor, e Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Tchau, meus amores. Fiquem com Deus.